Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, colocando os cobertores no sol, está andando de carro, avaliando as cotações dos laboratórios, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 109 do podcast Áreas Contaminadas. O nosso podcast é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E contamos também com o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês, é uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Bom, como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco ajudará a ECD, com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, com cartão, etc. Essa semana tivemos a grande honra de receber mais 2 apoios financeiros, o que nos enche de orgulho e de disposição para fazermos cada vez mais, cada vez melhor aqui. Já agradeci aos 2 pessoalmente, mas agradeço publicamente aqui o João Lemos e o Silvio Almeida por esse apoio financeiro e, mais do que o apoio financeiro, pela consideração e reconhecimento que o nosso trabalho faz uma diferença. Aproveitando, eu gostaria de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores e colaboradoras que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o GAC, o Gerenciamento de Áreas Contaminadas, sobre meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Giachetti, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemos, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Silvio Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquio e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto, onde eu vou tentar fazer uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Muita gente continua me dizendo que esse tipo de episódio mais técnico e mais direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, porque nesses a gente fala de temas que nem todos têm acesso, porque não estão lá no Senac, porque não estão nos eventos, não estão nos cursos, não fazem os webinars internacionais, etc. Então a ideia está sendo aqui intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos, mais curtos, que a gente abrange, alcança mais gente que trabalha no GAC. Gostaria então que vocês me sugerissem temas, abordagem, textos, etc., para a gente falar por aqui. O tema desse episódio, por exemplo, foi uma sugestão do Marlon Souza, que é de Goiás. Ele levantou uma possibilidade e eu adaptei essa possibilidade, essa sugestão dele aqui nesse episódio. Enfim, eu espero que vocês gostem, espero que vocês continuem dando ideias para esses nossos episódios técnicos e para outras coisas também.
Antes do episódio em si, eu gostaria de dar alguns recados importantes. O primeiro deles, chegamos no 2º aniversário do podcast, como vocês sabem. É uma data muito importante para a gente. É um motivo de muito orgulho conseguirmos estar aqui saudáveis, saudáveis no amplo sentido da palavra, e permanecermos relevantes para a comunidade do GAC e para as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem semana após semana nos últimos 2 anos. Chegar aqui é uma grande vitória para nós e gostaríamos de comemorar com vocês. Para essa comemoração, eu e a Lilian tivemos a ideia de lançarmos o Screening de Notícias, um novo produto que é um mini podcast derivado desse aqui, e nesse mini podcast eu comento as principais notícias do GAC, de meio ambiente, de ciências e outras coisas. É como se fosse a newsletter mais resumida, em formato podcast, em formato de conversa. Os 2 primeiros episódios já estão no ar, ambos com a apresentação da Lilian e com os meus comentários. Não temos ainda uma periodicidade definida para o screening de notícias, nem formato fechado e tal, então estamos abertos às sugestões de vocês, são sempre muito bem-vindas. E por que screening? Porque o screening é uma etapa do GAC que separamos as áreas com potencial de contaminação daquelas que estão limpas. E com esse produto, queremos ajudar vocês a separarem as notícias importantes das outras notícias, e com isso contribuir para o crescimento pessoal e profissional de toda a nossa comunidade. Bom, outro aviso que eu tenho para falar aqui para vocês é que os cursos com inscrições abertas. Em julho serão 2 cursos da parceria Senac-AESAS, um sobre investigação de aquíferos fraturados e outro sobre química ambiental. O de química ambiental será realizado à noite, das 19 às 22 horas, às terças e quintas. Tanto de química quanto de meios fraturados serão online e ao vivo. Outro curso interessante, a Princeton Groundwater, abriu inscrições para o seu curso presencial em outubro. Será em São Paulo, no Mercury Jardins, com Paulo Negrão, Rodrigo Cunha, Douglas Larson, Robert Cleary e John Cherry. Somando a experiência e conhecimento de todo mundo aí, dá uns 500 anos, mais ou menos, né? Bom, por fim, estão abertas as inscrições para a pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Será a 23ª turma, com o início das aulas em agosto. A duração é de 1 ano e meio e as aulas serão a maior parte presenciais aos sábados o dia inteiro. Entre no site sp.senac.br. Bom, vamos agora ao tema central desse episódio, a fonte e a pluma. Bom, já falei algumas vezes sobre esse tema, de fonte e pluma e tal, mas hoje eu vou especificar um pouco melhor, e mais do que isso, eu vou tentar convencer vocês que a maior massa está realmente no solo e não na água subterrânea, a despeito do nosso mercado historicamente se basear na investigação entre aspas, da água subterrânea com pós de monitoramento. E mais recentemente, o mercado se basear fortemente na investigação da intrusão de vapores. Eu vou tentar contar essa história aqui por vários ângulos. Uma condição básica, que muita gente acaba esquecendo, é que o solo tem poros. Então essa é a primeira coisa importante para eu contar essa história para vocês, é esse entendimento de que o solo tem poros. O aquífero não é um lago subterrâneo, não é um rio que corre embaixo da terra, nada disso. No nosso caso, nós estamos falando de solo, não de rochas, Então nós vamos falar de solo e dos poros desse solo. Bom, mas como são esses poros? O solo tem partículas sólidas e tem poros. Esses poros podem conter basicamente água ou ar. Na zona saturada, todos os poros contêm água. Por isso, os princípios e as leis e as equações da hidráulica, como a equação da continuidade e outras, valem na zona saturada. E é nessas equações, nesses princípios, que a hidrogeologia se apoia, porque todos os poros têm água, valem as equações da continuidade, por isso valem as equações da hidrogeologia clássica. Já na zona não saturada, a coisa é um pouco mais complexa. Os poros contêm ar e água. Alguns poros contêm só água, alguns poros contêm só ar, e alguns poros, água e ar, coexistem. Eu disse que a hidrogeologia clássica se apoia nos princípios da hidráulica, quase sempre considerando um regime de fluxo laminar, não um fluxo turbulento, um fluxo laminar. Relembrando, o fluxo laminar é caracterizado por trajetos suaves ou regulares de partículas do fluido, em contraste com o fluxo turbulento, caracterizado pelo movimento irregular das partículas do fluido que apresentam entrecruzamentos e formam pequenos redemoinhos durante o seu fluxo. Dentro dos poros, na escala da hidrogeologia, o fluxo é laminar e as equações da hidrogeologia só valem para fluxos laminares. Mas eu gostaria aqui de lembrar para vocês que, embora a hidrogeologia se apoie na hidráulica, nós não estamos falando aqui de tubos, nós estamos falando de canais, nós estamos falando de poros no solo, que são muito diferentes, muito mais complexos. Os poros são irregulares e têm características próprias. Uma dessas características, talvez a mais importante para nós, é que a parte sólida, que são os grãos, eles interagem com os poros.
porque esses grãos possuem propriedades físicas e químicas que proporcionam isso, essa interação. Por exemplo, os argilominerais, que possuem carga elétrica na superfície e atuam na troca iônica com o ar e especialmente troca iônica com a água que está se movendo por aqueles poros. E obviamente ela faz essa troca iônica, né, com tudo o que está se movendo junto com a água subterrânea, tudo que está dissolvido nessa água subterrânea, e não só os argilominerais interferem, né? A parte sólida do solo pode conter matéria orgânica. A interação do ar e da água com essa matéria orgânica também é particular, ainda mais na escalinha dos poros do solo. Bom, com tudo isso a gente pode perceber que são mecanismos muito complexos, por isso não temos a menor pretensão de esgotar o assunto aqui nesse episódio, né, nem aqui no podcast. O importante é nós compreendermos que a coisa é complexa, muito mais complexa que a hidráulica de tubos e canais, e muito mais complexa que a simples diferenciação de sólidos, poros e de poros, água e ar. Bom, já começamos, né, falando dos poros, dos sólidos e tudo mais, já vimos que a coisa é meio difícil, e agora vamos incluir um temperinho a mais, a contaminação. Inicialmente, vamos considerar a situação mais comum nos nossos casos, um contaminante líquido com alguma viscosidade, que é pouco solúvel em água. Nos nossos casos, estamos falando aqui de hidrocarbonetos como gasolina, diesel, querosene e outros combustíveis. Estamos falando também de óleos lubrificantes, óleos hidráulicos, óleos de corte e também não só hidrocarbonetos, mas também solventes clorados como PCE, TCE, alguns outros produtos clorados como dicloretano, como tetracloreto de carbono, e outros produtos ainda, como creosoto, por exemplo. Tudo isso aí, tudo que eu falei aqui, tem em comum a característica de serem líquidos, serem viscosos e serem immiscíveis, entre aspas, na água, né? Serem immiscíveis, são pouco solúveis, mas eles não são totalmente immiscíveis, né? Como a gente já sabe. Legal, esses vão ser os contaminantes que nós vamos falar aqui nessa etapa, né? Vamos considerar então uma fonte primária. O que é a fonte primária? Fonte primária é onde efetivamente ocorreu um vazamento do nosso contaminante de interesse. Essa fonte primária pode ser uma tubulação de querosene, pode ser um filtro de diesel, pode ser um tanque de PCE, um tombamento de um vagão de gasolina, alguma coisa desse tipo. Então essa é a fonte primária. E aí, o que é a fonte secundária? Calma lá, vamos chegar ali. Primeiro vamos falar como é que ocorre esse vazamento e a infiltração desse produto no solo. A partir da fonte primária ele se infiltra no solo ou não infiltra, né? Mas vamos considerar essa infiltração no solo. Vamos começar aqui pelo mais simples. Como é que ocorre a infiltração de água no solo? Todo mundo sabe que a infiltração de água no solo depende basicamente dos poros do solo. Então, quanto maior for a chamada garganta do poro, ou seja, quanto maior for a abertura desse poro, e quanto mais conectados forem esses poros, melhor ocorre a infiltração da água no solo. Tipicamente, em solos arenosos, a água infiltra melhor e mais rápido que em solos argilosos. A mesma coisa esperamos ver na infiltração de contaminantes líquidos. Quanto maior for a garganta dos poros e quanto maior for a interconexão desses poros, mais facilmente o contaminante infiltra no solo. Legal, aí temos um segundo fator, a umidade do solo. Falando em água, quanto mais seco o solo, mais facilmente a água infiltra nesse solo. Então isso nos leva a imaginar que o solo saturado, com 100% dos poros contendo água, não permite a infiltração da água, infiltração natural da água, né? E é por isso que o nível da água vai subindo, conforme vai infiltrando mais água naquela área de recarga, né? O aquífero vai recarregando, o nível de água vai subindo, porque a água não consegue infiltrar, não consegue expulsar a água que está nos poros, aquela água não tem onde ir, a equação da continuidade existe e vale, né, para o aquífero, então vai chovendo e a água vai infiltrando até que encontra o solo saturado e não infiltra mais, e vai se acumulando para cima. Isso é a flutuação do nível d'água, a flutuação do lençol freático, né, que é essa superfície, e é a flutuação da zona saturada, né? Bom, a mesma coisa ocorre com o contaminante. É muito difícil o contaminante naturalmente infiltrar no solo saturado, porque o solo saturado já está ocupado por água. É difícil, não é impossível, mas é difícil o contaminante entrar no solo já saturado. E é por isso que, historicamente, as pessoas achavam que o produto ficava somente na zona não saturada, né? Porque é difícil ele infiltrar na zona saturada. Lembrando que o difícil é muito diferente de impossível, né? Então, mas nós vamos chegar lá, calma aí. É legal também lembrarmos que a umidade do solo na zona não saturada varia demais. Então, temos uma variação da infiltração dos contaminantes na zona não saturada.
Porém, como estamos falando de contaminação que levaram aí muito tempo, né? Não estamos investigando logo depois que vazou, mas uma contaminação que já está lá há um bom tempo, vamos considerar que essa variação da umidade na zona não saturada não influencia muito no resultado final, mas influencia sim na distribuição desse contaminante nessa zona não saturada. Se essa região estiver com pouca umidade, a tendência é que o contaminante migre mais verticalmente para baixo. Caso contrário, em solos mais úmidos, ele tende a se espalhar um pouco mais. Bom, essas são as características do solo que influenciam na infiltração do contaminante. Além das características do solo, temos também as características do fluido. Quanto mais viscoso for o fluido, mais difícil é esse fluido infiltrar. E aí vem algo importante. Os contaminantes são sempre, que nós usamos no exemplo, são sempre mais viscosos que a água. Portanto, a infiltração deles, a percolação deles é mais difícil. O fluxo deles é mais difícil. Então, eles tendem a não se mover muito. Eles não vão para muito longe de onde ocorreu o vazamento. Então, o resumo dessa primeira parte que eu falei da infiltração é que não é muito fácil para o contaminante infiltrar nos poros do solo. Primeiro, porque são poros, né? Não é um imenso rio. Segundo, porque dependem das estruturas dos poros. Terceiro, porque tem que lutar contra as interações nas superfícies dos grãos dos poros, como os argilominerais e a matéria orgânica. Quarto, porque o contaminante tem que lutar contra a água que está nos poros, e não é fácil expulsar a água que está nos poros. E quinto, porque o fluido contaminante tem uma viscosidade, o que dificulta sua locomoção. Tudo isso nos leva a imaginar duas coisas. Primeiro, que a dificuldade dele sair desses poros é ainda maior do que a dificuldade que ele teve para entrar. E segundo, que depois do vazamento, a tendência do contaminante é ficar mais ou menos ali, onde ele está, onde ele vazou na fonte secundária. E essa, então, pessoal, é a fonte secundária. O produto que vazou em interação com os poros do solo. É fácil imaginar que essa é seguramente a maior massa de contaminante que teremos. O próprio contaminante que vazou e a sua interação com o solo, formando a fase retida ou fonte secundária. Essa é a maior massa, pessoal. É isso que a gente precisa investigar, a gente precisa achar, e é isso que a gente dificilmente acha nas investigações convencionais. Quando a DD38 ou qualquer outro manual, procedimento e tal, pede para a gente investigar a fonte, é isso que eles querem. Querem o que vazou, quanto vazou, onde o produto está e como ocorrem as interações do produto com outros meios, como a água subterrânea e o ar do solo. Então, para a gente investigar a fonte, a gente precisa mostrar o solo, porque é lá que o produto está, é lá que a fonte secundária está. Bom, eu falei de condições naturais, na infiltração, mas quando ocorre um derramamento, a pressão que esse produto tem é maior, é a coluna desse produto. Altura manométrica, a diferença de posição entre o topo da coluna do produto com o ponto de entrada desse produto no poro. Essa pressão aí pode forçar o produto a entrar em um poro que, por exemplo, contém a água, ou que tem a garganta um pouco fechada. Essa é a pressão de entrada no poro. Nesse caso, dessa pressão ser maior do que a pressão da água que está lá dentro do poro, o contaminante expulsa a água devido a essa diferença de pressão. Então, a pressão de entrada do produto no poro é proporcional à coluna do produto e também à densidade do produto. Quanto mais denso ele for, mais fácil é para ele retirar a água do poro. Mas uma coisa importante, não é só pelo fato do produto ser mais denso que a água que ele vai se acumular obrigatoriamente na parte de baixo, lá na base do aquífero, pois não estamos falando de um lago, não estamos falando de uma piscina, de um copo ou de um poço de monitoramento. Nós estamos falando de poros no solo. O produto vai ficar acumulado onde ele não conseguir vencer a pressão de entrada do poro. Pode ser por conta da pressão de entrada ser pequena ou pelo fato da garganta do poro ser muito fechada. E nesse segundo caso, numa argila, por exemplo, quando encontrar uma zona de armazenamento, o contaminante não consegue mais entrar, porque a garganta do poro é muito fechada. Se por acaso o produto entrar nessa zona de armazenamento, dificilmente ele vai conseguir sair do poro, a não ser que a abertura do poro seja grande o suficiente e que os poros estejam interconectados. Então, o oposto disso, a abertura do poro pequena, poros não interconectados e muita interação do contaminante com a parede do poro, aumenta a chance do produto ficar imobilizado como fonte secundária, que é a boa parte dos nossos trabalhos aqui. Se for um solo muito arenoso, aí é o oposto, Então o produto tem facilidade de entrar e facilidade de sair. Tem ainda outro detalhe, a água é o fluido molhante nos poros, quando comparada com os produtos imissíveis, ou seja, a água tem preferência na parede do poro.
Imagine que um produto imissível vai migrando para baixo e vai expulsando o ar dos poros na zona não saturada, até que ele chegue a uma região com 100% dos poros preenchidos por água. Aí o produto vai ter mais dificuldade em migrar, até que sua pressão seja menor que a pressão de entrada no poro e ele não migra mais para baixo. Nesse caso, tem um rastro do produto na zona não saturada e na zona saturada. Imagine que começa uma estação de chuvas, aí a água infiltra nos poros e o Na sobe. Na antiga zona não saturada, a água, por ser um fluido molhante, ocupa a parede do poro, deixando aquela gota do produto no centro do poro, muitas vezes quebrando a continuidade desse produto. A água sobe e desce pelas paredes dos poros, mas o produto fica aprisionado no centro do poro, na zona saturada ou na zona não saturada, mas muitas vezes na zona saturada. Esse é o famoso produto trapeado, né? Então ele fica lá aprisionado, trapeado, na zona saturada, em decorrência da flutuação do nível d'água e a água passando pela parede do poro, deixando a gota no centro. Bom, legal, falamos até agora da fonte, tanto a fonte primária quanto a fonte secundária. Vamos agora falar um pouco da pluma. A pluma, pessoal, é a partição da massa a partir da fonte. Essa partição pode ser para a água na forma de fase dissolvida ou para o ar do solo, no caso para a fase vapor. Falamos que a maior massa está sem dúvida na fonte. Então, qual seria a importância de investigarmos a pluma? A pluma, pessoal, é a massa móvel, é a massa que poderá atingir algum receptor, porque certamente é bem difícil algum receptor ter contato com aquela fonte que está imobilizada no solo, não é mesmo? Então, o receptor terá contato com o contaminante se ele se particionar e atingir alguma via de exposição, e essa via de exposição entrar em contato com o receptor. Por exemplo, a partição do contaminante para a água subterrânea pode levar esse contaminante para um rio ou para um poço de captação de água. A partição para o ar do solo pode levar o contaminante para dentro de alguma edificação e entrar em contato com as pessoas que respiram esse ar. Então essa é a importância de se investigar a pluma. É por meio da pluma que a massa do contaminante vai atingir algum receptor. Então vamos ver mais ou menos como se dá a partição para a água subterrânea. Essa partição depende basicamente da solubilidade do composto, da disponibilidade de água passando pelo produto na fonte e da fração molar do composto dentro do produto. Por exemplo, se vazou PCE, dá para imaginar que praticamente 100% daquele produto é realmente PCE. Mas e o diesel? Qual a porcentagem de um composto nesse diesel? O benzeno, por exemplo, quanto tem de benzeno no diesel? Mas somente a relação massa-massa ou volume-volume não basta. É preciso que tenhamos a fração molar do benzeno no diesel. Por ser um composto de baixa massa molar comparado com os demais, essa fração molar do benzeno no diesel é ainda menor do que a sua relação massa-massa. De modo que a partição do benzeno a partir do diesel é muito inferior à massa de diesel que vai permanecer sem se solubilizar. A solubilidade dos compostos, embora baixa, é grande o suficiente para o pessoal achar que a maior parte do contaminante está dissolvido, mas não é só a solubilidade que importa, porque, eu repito, não é um imenso lago, mas sim o meio é formado por poros no solo. Então esses poros que mandam na história toda. Se fosse somente a solubilidade, ainda assim a maior massa estaria insolúvel, estaria immiscível. Mas a solubilidade não é o que manda nas coisas, como vocês vão ver aqui. Vamos tentar fazer umas contas aqui para exemplificar. Quem curte exemplos com números, pegue um papel e uma caneta aí para anotar o exemplo e me questionar depois ou apontar os meus erros nas minhas contas. Vamos lá, vamos imaginar 1 metro cúbico. Tá? 1 metro cúbico. Um cubo de 1 metro de lado. Esse cubo tem um solo siltoso, um solo homogêneo siltoso impactado por diesel. Vou imaginar que esse cubo está totalmente na zona saturada e que tem um fluxo de água subterrâneo 100% horizontal. Tá indo da esquerda para a direita, um fluxo tranquilão, sem problema, sem turbulência, sem nada. Então, uma regiãozinha simples aí para facilitar nossas contas. Bom, um solo siltoso vai ter uma porosidade que vamos chamar de útil, né? Digamos aí os poros que podem ter sido invadidos pelo diesel, de uns 30% no máximo, tá? Então, 30% desse metro cúbico é poro que pode ter sido invadido pelo diesel. Então, 30% de 1 metro cúbico vai dar uns 300 litros, tá? 300 litros de espaço vazio nesse 1 metro cúbico aí. Beleza, um solo impactado pelo produto vai ter uma saturação desse produto. Saturação é a porcentagem do produto no poro em relação ao poro como um todo. Se a gente pegar aí a literatura que fala de Alnepo, né, em um solo siltoso,
na fonte, dá para dizer que no máximo, assim arrebentando, 20% dos poros vão conter o produto, vão conter o diesel. Essa é uma saturação alta para um solo siltoso, 20% dos poros. Então, desses 300 litros que tem poros, 20% vão ter diesel, tá? Então, 60 litros, que é 20% de 300 litros, né? 60 litros terá diesel. Então, teremos 240 litros de água. Legal. Agora vamos pensar que a fração molar do benzeno no diesel é 1%. É menos que isso, mas vamos considerar que seja 1%. A solubilidade do benzeno na água é de 780 mg por litro. 1% disso dá 7,8 mg por litro. Tá? 1% de 780 dá 7,8. Então, em 240 litros de água, que é o que nós temos de água aí nesse metro cúbico, né? Em 240 litros de água que nós temos nessa fonte, teríamos no máximo 7,8 vezes 240, que dá 1.872 miligramas, ou para arredondar, 1,9 gramas de benzeno. Lembrando, nós temos 60 litros de diesel. Como a gente falou, 300 litros são poros, 60 litros é diesel, 240 litros são água, tá? Já que nós estamos todos na zona saturada. Então nós temos 60 litros de diesel, considerando uma densidade do diesel de 0,85 gramas por centímetro cúbico, 60 litros dá 51 quilos. Então nós temos 51 quilos de diesel contra 2 gramas de benzeno. Estão entendendo? 51 quilos contra 2 gramas. Obviamente a maior massa, está como produto imissível, está na fonte secundária, está ligada ao solo. Vamos fazer uma outra conta parecida, vamos usar o naftaleno para representar todo o diesel, tá? Porque o benzeno é mais solúvel, mas daí tem a fração molar, e aí não sei o quê. Então vamos considerar que todo o diesel seja naftaleno. A solubilidade do naftaleno é mais ou menos 300 mg por litro. Né? Eu achei fonte dizendo que é 30, achei fonte dizendo que é 300, achei fonte dizendo que é 500, vou botar 300 aqui, 300 mg por litro. Se pegarmos os 240 litros de água, nós temos aí um máximo de 72 mil miligramas de naftaleno. 72 mil miligramas dá 72 gramas, né, de naftaleno em fase dissolvida. É o máximo, né? E vamos considerar que o máximo vai acontecer. Nós vamos ter 72 gramas de naftaleno dissolvido. Se todo o diesel fosse naftaleno, a densidade seria diferente, mas vamos considerar que nós teríamos os mesmos 51 quilos de diesel que não seriam dissolvidos. Então, se a gente pegar os 72 gramas e dividir pelos 51 quilos, nós temos aí 0,14, 0,15%. 0,14, 0,15% da massa daquele diesel pode se dissolver. E olha aqui, imagina você encontrar 300 miligramas de naftaleno por litro. Acho muito difícil alguém ter visto isso. Ou mesmo 300 miligramas de TPH por litro. 300 mil microgramas ou 300 miligramas de TPH por litro, é muito difícil alguém ter visto, mesmo se você coletar água em um poço com fase livre. Então, pessoal, não é à toa que chamamos esses produtos de produtos imissíveis. E aí, qual é a concentração que nós teríamos na fonte, né, no solo? A gente coleta uma amostra de solo, qual é a concentração que a gente ia ter nesse caso? Bom, nós temos 51 kg de diesel. Nesse 1 metro cúbico, teremos pelo menos aí 50% de partículas sólidas, então o que dá meio metro cúbico. Com uma densidade aparente seca padrão, em média de 2.500 kg por metro cúbico, então estou falando da densidade das partículas sólidas, né? A densidade dessas partículas sólidas, 2.500 kg por metro cúbico, teremos 2.500 vezes meio, o que dá 1.250 kg de solo nesse metro cúbico aí, de partículas sólidas, né? Nesse metro cúbico de aquífero. Dividindo os 51 kg do diesel por 1.250, nós temos 0,0408 kg de diesel por quilo de solo. 0,0408 kg de diesel por quilo de solo, ou 40,8 gramas de diesel por quilo de solo, ou 40.800 miligramas por quilo. Como é diesel, a gente poderia medir isso com TPH. Tá? Então essa seria a concentração de TPH. Isso é o que a gente espera encontrar em uma área fonte, né, siltosa com esse grau de impacto. Tá? Se você acha que é muito, então, se ao invés de 40.000 miligramas por quilo de TPH no solo, a gente baixar essa expectativa para 4.000 miligramas por quilo, então ao invés de
99,9% da massa está como fonte secundária, vamos considerar que está 99% da massa como fonte secundária não dissolvida, não solubilizada. Tá? Então essa é uma conta razoável para a gente imaginar. Então, pessoal, claramente a maior massa está ligada ao solo, não está em fase dissolvida. Você ainda pode se perguntar, né? Você talvez não esteja convencido e pode se perguntar o seguinte, mas a água não é a mesma, ela não fica paradona lá nesse 1 metro cúbico, ela se renova, né? Verdade, se renova. Mas como a água anda pelos poros, eu vou repetir isso muitas vezes, né? A água anda pelos poros, mais precisamente pela parte dos poros que contém a água, né? Estão conectados, não pelo meio do poro onde está ocupado por diesel, mas ela vai andando pelas paredes, é um movimento muito pequeno. E esse movimento pequeno não é capaz de lavar esse solo contendo os produtos immiscíveis. Vamos seguir o mesmo exemplo, né? Vamos imaginar um gradiente alto, né? Um gradiente importante aí de 1%. Vou imaginar uma condutividade hidráulica típica do silt, de 10 a menos 5 centímetros por segundo. Teríamos uma velocidade aí do fluxo de Darcy de 10 a menos 5 vezes 1%, né? Então nós teríamos a velocidade do fluxo de Darcy 10 a menos 7 centímetros por segundo. Se a gente fizer a conta, isso vai dar mais ou menos 3 centímetros por ano. Tá? Com essa velocidade de fluxo, nós teremos aí 3 centímetros, a água se movimenta 3 centímetros por ano nesse silt. Para que a água se renove nesse 1 metro cúbico, se a gente está falando de um cubo de 1 metro de aresta, né, de 1 metro de lado cada um, para a água renovar esse 1 metro, ia demorar 30 anos. Andando 3 centímetros por ano ia demorar mais de 30 anos. Então a água se renova, mas com essa velocidade da água passando pelo silt, não é possível a gente dizer que a água subterrânea vai lavar ali o produto immiscível e vai tornar esse produto immiscível mais solúvel. Isso dificilmente vai acontecer. Não usei a porosidade efetiva aqui porque eu falo do fluxo, né? Não da velocidade, mas do fluxo, e porque também já consideramos esses poros como interconectados lá no início. Né? Eu falei de poros úteis lá desde o começo com o objetivo de facilitar o exemplo. Então, pessoal, realmente é muito pouco que vai ficar em fase dissolvida, muito pouco mesmo. Então, pessoal, uma coisa assim importante, quando você pegar um hotspot, você vê esse termo aí, um hotspot, pegando as concentrações em fase dissolvida e falando, olha, eu estou com uma concentração em fase dissolvida muito alta aqui, esse é o hotspot. Na verdade, esse não é o hotspot, esse só é o ponto de maior concentração em fase dissolvida. A pessoa que achou esse hotspot em fase dissolvida ainda tem problemas, porque ela ainda tem que encontrar a grande massa que está imobilizada nos poros do solo na forma do produto que vazou. Tá bom? Então, o hotspot, você não vai buscar esse hotspot de maior concentração em fase dissolvida. Você precisa encontrar a grande massa que está ligada ao solo. E você precisa entender como essa massa está se distribuindo em fase dissolvida para possivelmente chegar a algum receptor um dia desses. E tudo isso, pessoal, eu estou falando dos poros como se fossem assim, poros inertes. Você ainda vai ter a partição reversa, vamos chamar assim. Imagina que dessa pequena massa que se solubilizou, que particionou para a água subterrânea, uma parte dela vai interagir com os poros por meio da matéria orgânica e ou dos argilominerais. Vamos aí falar de alguns coeficientes aqui. Temos o KD. KD é o coeficiente de distribuição sólido-solução, definido como aí a relação entre as concentrações que está no solo, né, que está dissolvida, e a concentração em solução. Em geral, o KD é usado para avaliar a absorção de metais, né, nos argilominerais do solo, mas pode ser usado nos nossos contaminantes orgânicos também. Temos, além do KD, o coeficiente chamado KOC, é o coeficiente de partição do produto na matéria orgânica. E aí, dependendo do teor da matéria orgânica do solo, chamado FOC, fração do carbono orgânico, você vai ter maior ou menor afinidade do contaminante àquele solo. Quanto maior o KD ou quanto maior o KOC, maior a afinidade do produto com o solo em relação à água. Pegando o KOC, por exemplo, o querosene tem um KOC maior que 5.000, ou seja, a afinidade do querosene com a matéria orgânica é 5.000 vezes maior do que com a água. O KOC do diesel é maior que 10.000. O KOC do PCE é de 200 e pouco. O KOC do etilbenzeno é 500 e pouco. Então, eles são 200 vezes mais
afins à matéria orgânica. O etilbenzeno é 500 vezes mais, tem mais afinidade à matéria orgânica do que a água. A afinidade deles com a matéria orgânica do solo é muito grande. Normalmente o KD, a gente faz a multiplicação do KOC pelo FOC. KOC seria, no caso dos orgânicos, aí o coeficiente que dá a afinidade do produto à matéria orgânica, e o FOC é a quantidade de matéria orgânica que tem ali. Então é possível, e é até muito provável, que quando o contaminante conseguir se particionar para a água subterrânea, e essa subterrânea andar a uma velocidade aí razoável em uma zona de fluxo, numa areia, né, digamos, alguns metros por ano, ainda assim essa massa dissolvida vai perder força e vai ficando retida. Se houver matéria orgânica, ela vai ficar muito retida, como vocês viram que acabei de falar, né? Graças ao KOC e FOC. Além disso, essa massa dissolvida vai ficando retida fisicamente nos poros. A esse fenômeno damos o nome de retardamento. Antigamente a gente chamava aqui de retardação. Eu prefiro retardamento, tá? Retardamento da pluma em fase dissolvida. Além disso, ainda há processos menos significativos, mas que a longo prazo têm grande importância, que é a adsorção do contaminante nas partículas do solo e a difusão do contaminante nos poros. A adsorção é governada pelas trocas catiônicas na superfície dos grãos e a difusão é governada pela lei de Fick, onde o soluto vai da maior concentração, no caso a água subterrânea, para a menor concentração, no caso o interior do poro que não está conectado, né? Aquele poro morto, vamos chamar assim, que tem muito nos siltes e nas argilas. Bom, isso vai deixando ainda mais massa retida pelo caminho da pluma. Enfim, pessoal, resumidamente é isso. A grande massa vai estar sempre próximo de onde ocorreu o vazamento. O processo de infiltração do contaminante no solo é dado pelas características do produto, claro, né? E pelas características dos poros do solo. A maior massa vai estar imobilizada e ligada ao solo. Muito pouco irá se particionar para a água subterrânea e se tornar fase dissolvida. E dessa fase dissolvida, uma parte ainda vai voltar a se imobilizar no solo, sendo também fase retida, mas um pouco distante da fonte. Para os nossos contaminantes mais importantes, a solubilidade é muito baixa. E mais importante, a água que anda pelos poros anda em velocidade muito baixa, não suficiente para um grande volume de água entrar em contato com o produto e lavar o solo, especialmente nas porções de solo mais finas, como siltes e argilas, onde os poros já são pequenos e acabam retendo ainda mais produto. A investigação, portanto, deve ser feita prioritariamente no solo para encontrar a fonte, e no solo para encontrar a maior massa. E na água, a investigação vai ser somente entre aspas, né? Somente para avaliar o transporte, para avaliar a partição e o potencial dessa contaminação de atingir algum receptor. Isso é muito importante, claro que é importante, mas não podemos esquecer de 90%, 99% da massa que vai estar realmente retida no solo. E nesse sentido é legal falar também o seguinte, o MIP, Membrane Interface Probe, né? Aquele equipamento da Geoprobe, que algumas empresas têm aqui no Brasil, o que esse equipamento, o MIP, ele busca é encontrar justamente a maior massa. O objetivo dele é encontrar essa massa que está ligada ao solo. Tem gente que quer usar o MIP para encontrar a pluma na água, né? Isso não é um bom uso do MIP. O melhor uso do MIP é para encontrar justamente essa maior massa que está ligada ao solo, encontrar a fonte secundária. Então o MIP é muito bom para encontrar a fonte secundária. É um equipamento excelente para isso, foi feito para isso. Se ele for utilizado em conjunto com a amostragem de solo, então fica muito melhor, porque o MIP te dá uma ideia da posição das coisas e você vai lá e coleta a amostra de solo e comprova o que está acontecendo. Mas o MIP não serve, né, não foi projetado para você encontrar uma pluma em fase dissolvida. O MIP não serve para você encontrar essa partição em fase dissolvida, não foi feito para isso. Então, pessoal, quando você não conseguir delimitar a sua pluma em fase dissolvida usando o MIP, não xingue o equipamento, né? O equipamento não tem culpa, ele não foi feito para isso. O equipamento foi feito para encontrar a maior massa que está no solo. Bom, é isso. Ficou um pouco longo, né, esse episódio, mas achei importante a gente trazer alguns conceitos para vocês, para a gente garantir que o entendimento ocorra por várias fontes, né? Então, tem eu falando sobre a massa, né, quantificação de massa. Agora, eu tentei falar um pouco da parte química e física do solo, né, os princípios do poro do solo. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês nos trabalhos do dia a dia. Então, agradeço mais uma vez a sugestão de vocês, a atenção de vocês, o ouvido atento de todos e todas vocês.
Aguardo suas críticas, suas sugestões, seus comentários, opiniões e tudo mais. Mais uma vez, vou agradecer aqui os 2 anos juntos, né, vocês juntos com a gente. Não deixem de ouvir o nosso screening de notícias que a gente lançou em comemoração esses 2 anos aí. Agradeço aqui novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, Laboratória Consulting a Vapor Solution como patrocinadores Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e para as futuras gerações. Sigam a gente aí em todos os nossos canais. Temos um canal no YouTube, temos o Spotify, que toca os nossos podcasts, temos o canal no Telegram, que eu divulgo as vagas de emprego, temos a nossa newsletter, assine a nossa newsletter, que é muito legal, e continuem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.